Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de produção textual. Eu sou a professora Rita e hoje nós estudaremos o assunto 10, que é identificando os vícios de linguagem. Como que estes desvios eles vão comprometer diretamente a compreensão e a concisão do nosso texto. Vamos comigo então? Vamos começar? Espero que vocês estejam empolgados para a aula de hoje. Então, o primeiro desvio que nós analisaremos aqui é a perífrase, ou também como é conhecido como circunlóquio, tá? O que vem ser isso? Você sabe como muitas vezes o excesso de informação ele pode atrapalhar a concisão do texto. Quando eu falo de concisão, eu estou falando da brevidade, ou seja, da precisão da informação que você vai desenvolver no seu texto. Lembrando que nos textos dissertativos existe, né, as três etapas, que é a introdução, a defesa, né, de argumentos e a conclusão do texto. E muitas vezes, para você atingir, né, a quantidade mínima de linhas, você começa a colocar informações desnecessárias no texto. Quando isso ocorre, nós chamamos que ocorreu o desvio, né, de perífrase, que é um erro de estilo que ocorre o quê? Que consiste no rodeio de palavras, excesso de informações, que acabam atrapalhando na concisão do texto, perdão. Então aqui, olha, o exemplo que eu coloquei. A população, quantidade de pessoas que habitam uma determinada região, estado ou país, observe que este termo que está, este enunciado que está em negrito, ele é uma informação desnecessária no texto. Aí, né, dando continuidade, do Brasil, que se encontra no grupo dos considerados em desenvolvimento, olha outro termo, outra informação, né, que consiste no desvio, porque é desnecessário, é excesso de informação, que atrapalha na concisão do texto, tá? Então, como que ficaria aí para evitar este erro? Simples, a população do Brasil ainda não conseguiu livrar-se da fome. Observe que quando eu, né, construir, redigir desta maneira, tá? O texto ele ficou mais conciso, mais preciso e objetivo. Não atrapalhou aí na brevidade do texto. Outro desvio que é muito comum é na redundância, tá? Nós até estudamos sobre ele no assunto 9, que consiste o quê? Na repetição desnecessária de expressões ou ideias, tá? Observe aqui alguns exemplos que eu separei. Há alguns anos atrás, o Brasil viveu um período de ditadura. Observe que quando eu coloquei há alguns anos, o atrás, né, o elemento aí, ele é desnecessário, porque o verbo ele já indica, né, uma ação passada, então é desnecessário o termo atrás, ok? Outro exemplo, panorama geral. Então, geral aí é um elemento que consiste na redundância, porque se é panorama, é geral, ok? Então, muitas vezes você sem perceber, né? Por isso que é muito importante, quando você termina a produção do seu texto, você relê, para evitar e ver onde, né, se ocorreu algum desvio, tá? Exatamente nesses vícios de linguagem, ok? Então, se é geral, aqui ele, né? Ou seja, se é panorama, já indica que é geral. Outro exemplo que eu separei para analisarmos aqui. Não é necessário dar de graça livros, como ocorre na rede pública. Então, o verbo, ele já dar, né? Se eu dou alguma coisa, ou seja, é de graça, eu estou dando, estou oferecendo, não estou vendendo, diferente. Então, o próprio verbo ele já indica, tá? Ou seja, se já atribui esta ideia, que é de graça, ok? Então, aqui o de graça é um elemento em que atribui o quê? Uma redundância ao termo aí anterior. Agora, a ambiguidade.
A ambiguidade ela é muito comum, que consiste o quê? No duplo sentido, né. Então muitas vezes o enunciado, ele precisa o quê? De uma reformulação para que seja desfeita a ambiguidade, né, e ocorra a compreensão daquilo que está querendo ser dito, tá? Vamos observar aqui este exemplo, olha. O perito precisa ter precisão ao detalhar aquilo que vê e, de fato, a descrição do policial de fato, perdão, a descrição do policial foi perfeita. Aqui quando fala a descrição do policial foi feita pelo policial ou a descrição é do policial? Observe que na construção aí deste parágrafo, este elemento ele gerou o quê? Uma ambiguidade, uma confusão aí, né, porque tem um duplo sentido. Então aqui a frase ela precisa ser reformulada para que realmente seja compreendido aquilo que está querendo ser dito. Então aqui, como que vai ficar para desfazer a ambiguidade no parágrafo? O perito precisa ter precisão ao detalhar aquilo que vê. E, de fato, a descrição feita pelo policial foi perfeita, tá? Então, quando eu reformulei e eu coloquei feita pelo policial, eu estou indicando, né, que a descrição foi feita pelo policial e não a descrição do policial. Mas se, por exemplo, se eu quisesse indicar que a descrição é do policial, como que eu teria que reformular este parágrafo para desfazer a ambiguidade? Ficaria desta maneira, tá? Um perito precisa ter precisão ao detalhar aquilo que vê e, de fato, a descrição do policial, feita por ele, foi perfeita, tá bom? Então, aqui, né, indicado que a descrição era do policial. Outro exemplo, os jurados julgaram o rapaz doente. Então, aqui outra frase, né? Enunciado que indica ambiguidade, porque o rapaz estava doente ou o rapaz foi julgado doente. Então, aqui eu preciso reformular esta frase para que seja desfeita a ambiguidade. Então, para indicar, né, que o rapaz estava doente, olha, os jurados julgaram o rapaz que estava doente. Olha que a presença aí do pronome ele desfaz completamente, tá, o duplo sentido. Ou então, né, se eu quero aí indicar que ele foi julgado doente, também preciso da reformulação. Os jurados, perdão, julgaram o rapaz como doente, ok? A invenção da imprensa. Então, aqui nós vimos que quando ocorre a ambiguidade, este desvio através da ambiguidade, do duplo sentido, precisa ser feito o quê? Uma reformulação. Mas muitas vezes a ambiguidade ela é desfeita pelo contexto onde aquele trecho está inserido. Então, aqui eu estou analisando este fragmento de maneira isolada, né? Então, como que eu vou aí observar se a imprensa foi inventada ou inventou alguma coisa, tá? Observe aqui, a invenção da imprensa dificultou, tá, a vida do artista. Olha aqui este fragmento inserido em outro parágrafo, mudando completamente o sentido, o contexto. A invenção da imprensa modificou o rumo da humanidade, que pode, a partir dela, registrar seus feitos por escrito com maior facilidade. Então, aqui está falando sobre a criação da imprensa. E aqui a questão que a imprensa inventou alguma coisa, inventou algo que dificultou a vida do artista, né? Então, aí, só para estabelecer a questão do que o contexto ele pode desfazer, né, quando um fragmento, né, ele é analisado de maneira isolada, ok? E agora nós vamos para o anacoluto, tá? O anacoluto é uma figura de linguagem onde ela
dificulta também na compreensão, né, eh, do parágrafo, ok? Então, o que que consiste aí o anacoluto? O anacoluto ele é caracterizado pela ruptura, tá? Porque ele vai alterar a sequência lógica da estrutura da frase, por meio de uma pausa no discurso. Então, você vai observar que ele vai realizar o quê? Uma interrupção. E este elemento, tá? Este termo, ele vai ficar como se ele estivesse solto, tá? Lembrando que o anacoluto é uma figura de linguagem muito presente nos textos poéticos e também, né, em letras de música. Vamos observar aqui como que ocorre o anacoluto, muitas vezes nos textos dissertativos. Lembrando que os textos dissertativos vai utilizar uma linguagem de acordo com a norma padrão, tá bom? Então, as figuras de linguagem elas devem ser evitadas nesta tipologia textual. Então, observe só, o ensino público federal, as instituições têm recebido uma série de incentivos do governo para melhorar a qualidade da formação de seus alunos. Eu destaquei aqui um termo que consiste na presença deste, desta figura de linguagem, do anacoluto, porque observe como que este enunciado ele interrompeu, alterou a sequência lógica. É como se ele tivesse solto, ele não se encaixa ao parágrafo, tá? Então aqui o termo que está em destaque, ele indica a presença de um anacoluto, ok? E nós temos também o queísmo. O que que vem ser o queísmo? É a repetição, tá, do pronome que. Olha só, como que este parágrafo ele apresenta este desvio, tá? A educação é ação que, olha o que aqui, ok, uma vez não tem problema, que as gerações adultas exercem sobre as gerações que não desenvolveram os estados físicos, intelectuais, morais que serão exigidos pela sociedade. Então, como, né, vocês já escutaram aí, tem um dito popular, né? Claro que eles não devem ser usados na elaboração de seu texto, mas ele é perfeito, se encaixa perfeitamente aqui no queísmo. Tudo que é demais estraga, tá? Então, evitar a repetição deste pronome também na elaboração de seus parágrafos, nos parágrafos dos textos dissertativos, ok? Então, aí, olha, nós já sabemos que o queísmo é a repetição do pronome que, ok? Vamos exercitar agora? Vamos abrir o nosso livro lá na página 110 e vamos realizar os exercícios do nível 1, onde nós vamos identificar e classificar esses desvios em parágrafos, ok? Vamos lá, então? Olá, estamos aqui na página 110, onde nós vamos analisar cada parágrafo aqui, cada frase, onde ocorre, né, e identificando e classificando, para você observar esses desvios aqui, tá? Então, número 1, olha, é importante que as pessoas que se sentem prejudicadas por alguma situação que não esteja de acordo com o previsto, busquem seus elementos. Então, aqui, ó, olha, que e o que? 3 vezes, olha. Logo é um queísmo, tá? Queísmo aqui. Então, o desvio, você pode colocar aqui, queísmo. Felizmente eu não tenho como escrever. Então, aqui, número 2 agora. O início do problema, na reunião ninguém fez a referência a ele. Aqui, ó, anacoluto. Porque como que eu sei? Observe que o termo aqui, esta pausa, tá? Ele faz uma ruptura, tá? Na sequência lógica da estrutura da frase, tá? Do parágrafo aqui. Então, aqui é um anacoluto, ok? Anacoluto aqui. Número 3 agora,
Vamos identificar aqui. Poucos esperavam minha indicação para o cargo. Aqui nós podemos observar que tem um duplo sentido aí. Afinal, eu indiquei o cargo, ou eu fui indicada ao cargo, tá? Então, aqui, ó, então quando gera um duplo sentido, nós temos o quê? Nós temos uma ambiguidade. Isso. Então, número 3 consiste em um desvio de ambiguidade. Número 4, vamos analisar. Foi comunicada a invasão do Iraque. Aqui a gente não pode observar um duplo sentido? Afinal de contas, aqui, neste enunciado, nesta frase, o Iraque, ele invadiu ou foi invadido? Então, se tem um duplo sentido aí, ambiguidade, querido. Ok? Então, a gente tem que reformular a frase para desfazer esse duplo sentido aqui neste enunciado. O número 5, o estudo, elemento importante na vida do jovem, é valorizado pelos pais, somente por aqueles interessados, e deveria ser, mas realmente não é. É a preocupação mais importante do Estado, que tem essa atribuição prevista na Constituição. Então, observe que logo de início, a gente vê uma informação aqui, né? Um excesso de informação. Ó. O Estado, elemento importante, desnecessário. Então, vocês estão lembrados da perífrase, tá? Que é quando aquele rodeio de palavras, onde você começa a inserir informações desnecessárias ao parágrafo apenas para ter aí aumentar a quantidade de linhas. Então, isso é um desvio, querido, tá? Então, o corretor, ele está atento a tudo isso. Então, você precisa redigir o seu parágrafo para evitar, na verdade, este vício, né, de linguagem e atrapalhando o quê? Comprometendo a concisão do seu texto, ok? Agora, número 6, então aqui número 5 é perífrase. Número 6, os alunos repartiram os sanduíches em metades iguais. Não sei se você já se atentou aí qual é o desvio. E distribuíram-nos ao grupo. Então, aqui, ó, metades iguais. Olha o elemento aqui redundante, tá? No texto. No texto não, perdão, no parágrafo aqui na frase. Então, aqui é redundância, tá? Não existe metades desiguais aí não, tá? São metades, você vai, né, repartir aí, dividir igualmente. Aqui, número 7 agora. O prefeito do município, desnecessário aqui, olha, repetição, né? Aqui de expressões ou de ideias. Aqui no caso, ó, se é prefeita do município, tá? Então aqui consiste em quê? Numa redundância. Agora o número 8, vamos analisar aqui o número 8, tá? Então aqui dando continuidade, o número 8, antes de sair ele me aconselhou. Mas aqui consiste o quê? Na ambiguidade, afinal. Quem saiu, ele ou eu? Tá? Antes de sair, ele me aconselhou. Quem saiu aí, ele ou eu? Tá bom? Então, aí gerou uma confusão, duplo sentido, logo, né? Aí atrapalha a compreensão, porque ocorreu aí a ambiguidade. 9. A população que tem consciência vota no candidato que apresenta um plano de governo que é possível. Olha o queísmo aí, né? Que nós vimos aí que a repetição do pronome que consiste no queísmo. E número 10 aqui, para a gente poder analisar e terminar, né? Joana era contadora da firma de importação. Era muito severa nos posicionamentos que adotava. Ela não lhe faltavam desafetos. Observe que o ela aqui, olha, ocorre o quê? Uma ruptura na sequência lógica, tá? Na estrutura
aqui da frase, tá? Então, olha como ele não se encaixa, tá bom? Ele não se encaixa aqui no parágrafo. Ele é desnecessário, então ele não tem o quê? Uma função sintática aqui, né? Não tem, ele não possui função, é como se ele tivesse solto, né? Ele causa uma ruptura aí, ele altera a sequência lógica da frase, do enunciado em questão. No número 11, pede para você reescrever todas as frases anteriores, corrigindo esses desvios. Então, como que você vai fazer? Aqui, olha, por exemplo, vamos analisar a questão 10, o item 10. Joana era contadora da firma de importação, era muito severa nos posicionamentos que adotava e não lhe faltavam desafetos. Então, aqui, quando eu coloco, né, a conjunção "e", aí eu desfaço esse desvio com a questão do anacoluta aí, com esse elemento solto, ocorrendo aí uma ruptura aí, ok? E assim você, né, por exemplo, aqui, o prefeito de Bobobó, você vai retirar o do município, porque o do município é o elemento que gera o quê? Uma redundância, tá bom? De boa foi denunciado por prevaricação, quase que não sai, olha, tá bom? Então aí você vai reescrever de maneira que desfaça estes desvios, ok, queridos? Então agora que nós finalizamos a página 110, vou deixar o desafio aí dos exercícios do nível 2, que se encontram nas páginas 111 e 112. Aqui também agora nós vamos finalizar, quero agradecer muito pela sua companhia aí e até o nosso próximo encontro com novos assuntos, com novos conhecimentos. Até a próxima!